No vídeo de hoje, vamos falar de 6 sintomas de intolerância ao glúten. Será que você tem algum desses sintomas e não sabe, ou você é sensível mais ao glúten e não saiba? Tire todas as suas dúvidas agora nesse vídeo. Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, se inscreve nesse vídeo e para os mais antigos, curte esse vídeo, compartilha, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje nós vamos falar de um tema bastante conhecido já, mas que as pessoas ainda têm dúvida, que é 6 sintomas de intolerância ao glúten. Mas o que é o glúten? Onde está o glúten? Muitas pessoas ainda têm dúvida em relação a isso. O glúten está presente nas farinhas, ele é uma proteína que está presente nas farinhas, nas massas, pão, biscoito, industrializados, farinha de trigo, pizza. A maioria das coisas, das guloseimas que as pessoas comem, contém glúten. E o glúten é uma proteína, a principal proteína do glúten é a gliadina. Geralmente é uma proteína que nós não temos a capacidade de digerir ela completamente. E o que acontece? Ocorre uma alteração na nossa mucosa, ou seja, na parede do intestino, quando a gente ingere algum alimento com glúten. E essa alteração na parede do intestino faz com que ele permita a entrada de substâncias, às vezes de bactérias mais nocivas, às vezes de calorias a mais que você não queria ingerir. Essa alteração no intestino pode gerar o que a gente chama de disbiose, que é uma alteração da nossa flora do intestino. Vai morar bactérias que causam doenças dentro do nosso intestino. Essas bactérias vão se reproduzir cada vez mais, gerar muitos gases e ocasionar alguns sintomas que eu vou falar para vocês. O primeiro sintoma de intolerância ao glúten é azia e refluxo. Muitas pessoas comem e assim que comem sente logo aquela queimação no estômago ou aquela sensação de empachamento que comeu e parece que comeu um boi e não consegue digerir. Isso é um dos sintomas de intolerância ao glúten. Segundo sintoma é a presença de estufamento na barriga. Tem gente que come alguma coisa que contém glúten e 5 minutos depois a barriga faz dá aquela estufada. Isso sim, se você tem ou não esses sintomas, você pode ficar alerta se tem ou não intolerância ou sensibilidade ao glúten. Mas por que isso acontece? Pela produção de gases, pelas essas bactérias que estão lá dentro do intestino. Ter muito alimento dentro do intestino, às vezes a pessoa ela não consegue fazer a digestão direito, fermentam mais bactérias que produzem mais gases e dá ao estufamento na barriga. Terceiro sintoma de intolerância ao glúten são gases, né? Aquela pessoa que é peidão mesmo, que come e logo em seguida começa aquela flatulência, gases e gases e gases. Você deve ficar alerta. Se você come alguma coisa que contenha glúten, de repente você começa a ficar com a barriga estufada e também ter gases, soltar muitos gases. Quarto sintoma de intolerância ao glúten é alterações do humor. Para quem não sabe, a nossa serotonina, né, que é aquele hormônio que dá a sensação de prazer, de bem-estar, 90% dela é produzida no intestino. Então, quando você está com o intestino alterado por comer muito glúten, a produção de serotonina ela vai ser prejudicada. Então, a pessoa ela vai ficar mais irritada, triste, às vezes até com sintomas de depressão. E o problema principal é alimentar. Ela está comendo muitos alimentos que contêm glúten. Quinto sintoma de intolerância ao glúten é enxaqueca com frequência. Tem gente que está o tempo inteiro com remédio para dor de cabeça na bolsa e frequentemente ela tem enxaqueca. Já foi no neurologista, já tomou muito medicamento, já fez ressonância, tomografia do cérebro e não acusou nada. E às vezes o problema é alimentar. Ela retira o glúten e melhora das crises de enxaqueca. O sexto sintoma de intolerância ao glúten é dermatite, problema na pele. Algumas pessoas, vocês vão observar se vocês têm ou não, umas bolinhas que acontecem aqui nessa região do braço, que chama ceratose pilar. Algumas bolinhas podem acontecer aqui na região atrás do braço, na perna, em algumas regiões do corpo. Tem gente que tem também dermatite seborreica, alteração aqui na pele, que ocorre com muita coceira. Isso está relacionado à alergia alimentar, muito relacionada também ao glúten. Como é que a gente faz para saber se a gente tem ou não essa intolerância e sensibilidade ao glúten? A melhor maneira de diagnosticar é você fazer o teste da retirada. Se você se enquadra em algum desses sintomas, como é que você faz? Você passa 1 semana a 15 dias tirando qualquer coisa que contenha glúten e você observa se melhora ou não. Você observou se melhorou. Daqui a 15 dias você reintroduz
alimentos com glúten novamente e observa se vai aparecer ou não algum desses sintomas. Se aparecer algum desses sintomas, provavelmente você tem sensibilidade ou intolerância ao glúten. Não significa que você tenha doença celíaca, é completamente diferente. Você pode ter sensibilidade ao glúten e não ser celíaco. É o que a gente chama de sensibilidade ao glúten não celíaca, certo? Outra coisa é que às vezes a sensibilidade ao glúten também está muito relacionada à sensibilidade ao leite, à proteína do leite, tanto a lactose quanto a caseína, que são proteínas alergênicas. Então a proteína do glúten e a proteína do leite, elas são substâncias alergênicas que causam alergias. E mais uma vez, a gente faz o teste da retirada. Retira por uma semana ou 15 dias e depois reintroduz. Hoje existem alguns testes que você possa fazer para saber se tem ou não sensibilidade ao glúten, para saber se é ou não celíaco, mas um dos testes fáceis que você pode fazer é esse, retirar e depois reintroduzir. Se você tem esses sintomas, retira e melhora, a melhor coisa para a sua vida é retirar de vez esse alimento e ter mais qualidade de vida, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo, curte aí e até os próximos.